Na semana passada, a gente acompanhou um verdadeiro bate-boca, né? Gente batendo boca lá em Brasília, no Congresso, em função de uma discussão onde um deputado daqui de Minas Gerais acusou o Zema, o governador, falou que ele rouba demais. E aí teve um outro deputado que apareceu defendendo o Zema, né? O Rogério Corrêa fez duras críticas ao Zema, e aí o Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, saiu defendendo o colega, falou: o melhor governador do Brasil, vocês estão atacando. Pois bem, tem novidades da CPMI do INSS em Brasília. É o Pedro Nascimento que me chama urgente. Pois não, Pedro? Urgente, William. Pois é, na semana passada a gente trazia essa relação, né, esse nome de Romeu Zema aparecendo na CPMI do INSS, e hoje, portanto, a gente teve a aprovação da convocação de Romeu Zema para depor na CPMI do INSS. Ainda não há data definida, mas a expectativa é que seja já na próxima semana, porque a CPMI está entrando na reta final, né? São as últimas semanas de trabalho dessa comissão que investiga desvios em aposentadorias e pensões praticadas por entidades ali ligadas ao INSS. Bom, o que acontece? Esse requerimento é, de fato, do deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, que vale a gente destacar aqui, é um opositor de Romeu Zema desde os tempos em que atuava como deputado estadual. Agora, na bancada federal, também mantém essa atuação contrária ao governador. E aí, a gente está tendo uma série de embates bem políticos na CPMI do INSS. Então, hoje a gente teve, por exemplo, a tentativa de convocação do Lulinha, né? Filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A convocação foi rejeitada. Também a gente teve a rejeição da convocação de Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, que está indicado para o Supremo Tribunal Federal. E aí, no meio de todas essas convocações aí que oposição e governistas estavam apresentando, a de Zema acabou sendo aprovada. Foi uma votação simbólica e houve um entendimento ali de que o governador estaria disposto a colaborar. Porque durante a abertura da sessão, o presidente da CPMI, que é o senador de Minas Gerais, Carlos Viana, do Podemos, ele leu uma carta escrita pelo governador afirmando, né, não ter nenhuma relação com o que estava posto ali no requerimento e que estava disposto a colaborar. O que liga Zema a essa questão do INSS? O governador Romeu Zema é da família ligada ao Grupo Zema, e dentro do Grupo Zema, né, que tem uma série de lojas aí pelo interior de Minas Gerais, também tem a Zema Financeira. E a Zema Financeira, ela, segundo Rogério Corrêa, segundo esse requerimento, estaria oferecendo descontos, na verdade estaria praticando descontos em aposentadorias e pensões com relação a empréstimos consignados, que estariam dentro de uma margem aí de 40% de desconto, e isso para pessoas que recebem aposentadorias e pensões baixíssimas. E aí, segundo Rogério Corrêa, isso merece uma investigação melhor. A gente não tem mais detalhes sobre o que seria esse esquema, nem qual que é a participação do governador, já que o governador Romeu Zema, ele não é mais parte desse grupo, né? Se afastou do grupo desde que chegou ao governo do estado, mas agora a gente vai ter a oportunidade de ouvir, portanto, o que o governador tem a dizer. A gente já entrou em contato com a assessoria do governo de Minas Gerais, que, né, até respondeu a gente ali, mas pediu para entrar em contato por e-mail, então tem aquela burocracia, ainda vai formular a nota, vai mandar pra gente, mas por enquanto a gente ainda não tem um posicionamento oficial do governo de Minas com relação a essa convocação da CPMI do INSS, Pedro, William. E teve confusão também, viu? E aí sabe o que acontece? A gente está acompanhando isso, a blindagem é um lado, aí chama o outro, porque no fundo eu vejo isso como, na verdade, um ataque acontecendo em função da campanha eleitoral de 2026, onde você tenta embolar todo mundo, seja de um lado, do outro, e a gente fica acompanhando isso. Às vezes eu tenho vergonha, né, do que eu fico observando, quando eu observo o comportamento de alguns parlamentares. Acho um absurdo, né, porque você vê o tipo de blindagem e o tipo de provocação que é feito. Mas, enfim, eu quero dizer o seguinte para o senhor governador Romeu Zema. Zema, vamos fazer o seguinte, tua assessoria pediu e-mail, pediu um monte de coisa, não sei se você está aqui em Belo Horizonte, eu estou no ar, tem mais 28 minutos de programa. Se você topar, liga para cá, eu te coloco no ar. Você falar sobre isso aí, a sua versão e como você está se sentindo em função dessa convocação para participar dessa CPMI. Topa? O espaço está aberto para você, para poder falar sobre esse tema, porque assim, no fundo, a impressão que eu tenho, tá, gente,
E aí eu posso estar completamente enganado, que isso é uma baita de uma provocação política para tentar embolar o Zema e, no fundo, a sacanagem, a pilantragem que vem acontecendo não só no governo Lula, mas também isso vinha na época do Bolsonaro, os principais atores continuam se esquivando dessa sacanagem, recebendo liminar para não falar na CPMI. Eu registro aqui o trabalho e o empenho dessa CPMI, que é importantíssima para a gente. Agora, que claro que tem essa coisa da pirotecnia em alguns momentos, e isso me assusta, porque estão usando para o lado político, mas está tudo bem, faz parte do jogo. E quem não deve, não teme. Zema, o espaço está aberto, são